Boa noite, irmãos queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando hoje mais uma matéria do nosso seminário de Teologia Sistemática, matéria que tem o nome de escatologia. Eu quero agradecer a Deus. Vamos ficar de pé para a gente começar essa aula. Vamos orar, pedindo a ajuda do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos aproximamos diante de Ti, mediante os méritos de Jesus, somente, pedindo que o Seu nome seja santificado, exaltado, glorificado, engrandecido no nosso meio, Te agradecendo pela saúde, pela paz, com Jesus, pela alegria do Senhor que é a nossa força, e também, Pai, confiando na Sua habilidade, tanto para ouvir quanto para falar, e entender as Escrituras Sagradas, compreender o texto, crescemos em Ti. Tudo, Pai, é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos sentar-se. Estamos hoje na nossa última matéria, vamos falar sobre escatologia. Nossa programação é a seguinte, irmãos. Hoje, nosso primeiro dia de aula, provavelmente nós teremos mais 2 dias de aula ou 3, e depois a gente quer convidar vocês para nós fazermos uma festa aqui no mês de novembro, provavelmente dia 18 de novembro, nós estamos vendo o dia, ou 11 ou 18, onde nós vamos estar celebrando o nosso final de ano, terminando esse grande tempo que tivemos aqui de teologia sistemática, e já se preparando para 2020, onde nós vamos ensinar teologia bíblica. Nós estaremos entregando para vocês um diploma de teologia sistemática e teologia bíblica no ano 2020. Então a gente quer ver cada um de vocês aqui envolvidos nessa nossa próxima etapa. E queremos agradecer ao nosso Deus aqui, nesse mês de novembro, de tanta graça, tanto favor que Ele nos concedeu de chegarmos até o fim nessa nossa grande empreitada. Graças a Deus, amém, irmãos? E hoje é a última matéria, nós vamos estar começando escatologia. Vamos definir os termos. Escato últimos dias, últimas coisas, e logia, ensino, conhecimento, estudo. Então é um estudo, conhecimento, ensino das últimas coisas. Essa é a proposta da nossa matéria. Eu quero usar hoje, irmãos, o livro de Marcos, capítulo 13, como sendo a nossa referência para falarmos de escatologia. Nós vamos falar de Marcos junto com Lucas 21, também junto com Mateus 24 e 23, mas eu vou me deter mais em Marcos. E nos outros dias, a gente vai falando dos outros textos que estão aí na Bíblia Sagrada, para a gente conseguir dar toda a visão escatológica. Então, a nossa apostila é Marcos 13, vamos lá. Marcos 13 é chamado de sermão escatológico de Jesus, sermão profético do Senhor Jesus Cristo. E esse sermão, ele acontece logo após uma grande discussão que o Senhor Jesus Cristo tem com os fariseus, no tempo que esteve na terra. Uma discussão bem pesada. Você encontra essa discussão lá no livro de Mateus, no capítulo 23. Jesus está censurando os escribas, os fariseus, sua conduta, seu procedimento, e citando ai de vós várias vezes, advertências, desde o versículo 13 de Mateus 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, o tempo todo chamando de hipócritas, guias de cegos, uma série de coisas ele está falando contra os fariseus. E no meio disso, ele fala o seguinte, em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que vos foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes.
É um choro de Jesus para com Jerusalém. E aí ele já começa a parte profética, escatológica, apontando o final dos tempos. Ele diz assim: ó, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E já começa a anunciar: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, o contexto aqui de Marcos 13 é logo após o texto de Marcos 13 é logo após esse contexto de Mateus 23, onde o Senhor Jesus tem essa grande discussão com os fariseus, um grande debate, onde ele os acusa de um monte de coisa, onde principalmente ele diz que eles rejeitaram o próprio Salvador, o próprio Jesus, e ele dizendo que ele queria ter Jerusalém como uma galinha que protege os seus filhotes, mas eles rejeitaram a pessoa de Jesus de fato. E aí logo em seguida vem a punição, logo em seguida vem o juízo. Na verdade, Lucas chama de vingança. Logo em seguida vem a vingança de Deus contra esses fariseus que rejeitaram a mensagem da graça do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o contexto. Ele é duro com os fariseus são duros com Jesus. Literalmente Jesus tem que ir para o Monte das Oliveiras, porque a situação ficou insustentável. Se ele não vai para o Monte das Oliveiras, ele pode ser assassinado antes do tempo. Claro que não será, porque ele é Senhor da história. Só poderia ser quando ele se entregasse. Amém? Foi como foi, ele se entregou, por isso foi preso, depois assassinado, ele se deu. Mas o contexto dessa parte escatológica que Jesus vai passar é este: uma grande discussão com os fariseus. E Jesus dá uma dica lá em Mateus, que nós lemos, sobre a destruição do templo. E aí agora ele começa a partir do versículo 1 de Marcos 13 e vai, irmãos, até o versículo 37 de Marcos 13, falar sobre escatologia. É uma mensagem escatológica, é uma mensagem profética. Jesus vai falar sobre vários assuntos aqui. Ele distribui esses assuntos da seguinte forma: primeiro, ele fala da destruição do templo. Como em Mateus ele havia dado a dica para os fariseus: vocês rejeitaram, vocês desprezaram, vocês serão punidos, Deus vai vingar vocês, e a vingança será a destruição do templo. Primeira parte da vingança, a destruição do templo e o assassinato de quase 1 milhão de judeus. Ele já começa a profetizar isso. Aconteceu 40 anos, menos de 40 anos depois que ele profetizou, 37 anos depois que ele profetizou, já aconteceu o que ele disse. Então ele já começa a falar do seu procedimento escatológico, seu sermão escatológico. Ele fala no versículo 1 do capítulo 13 sobre isso, versículo 1, 2, 3 e 4, ele cita essas coisas. E na verdade a profecia liberada é no 2, mas aí os discípulos querem saber mais quando isso vai acontecer, porque na cabeça dos discípulos a destruição do templo está associada ao final dos tempos, ao final do mundo. E lá atrás, irmãos, em Mateus, mostra os discípulos perguntando, questionando Jesus Cristo, não apenas a respeito da destruição do templo, mas sobre o final do mundo. Eles querem saber o final do mundo também. Então ele vai começar a falar sobre o final do mundo, escatologia, as últimas coisas. Ele fala de uma forma mais intensa a partir do versículo 5 de Marcos 13. Fala vários sinais, são evidências, que são chamadas aqui de princípio das dores, no versículo 3. Vai citando até o versículo 13. Depois ele entra no outro bloco de versículos, que é o versículo 14 de Marcos 13. Esse versículo 14, ele se estende até o versículo 23,
é o período que ele chama de a grande tribulação. Esse é um período bem pertinho da segunda vinda de Jesus. Ele vai citar a segunda vinda no versículo 24, 25, 26 e 27. Ele cita a sua segunda vinda, a vinda de Jesus pela segunda vez, o aparecimento. E depois, irmãos, ele cita também duas parábolas, do versículo 28 ao 37, que são parábolas que exortam a vigilância, educativas, parábolas de aviso, parábolas que estão orientando os discípulos a tomarem extremo cuidado, que ninguém saberá a hora nem o dia que Jesus Cristo irá voltar. Então são parábolas de vigilância. Ele orienta como os discípulos devem esperar a sua segunda vinda. Então o texto todo está distribuído dessa forma: do 13, versículo 1, 2, 3 e 4, depois o 13, versículo 5 até o 13, depois o 13, versículo 14 até o 23, falando da grande tribulação, e depois o 13, versículo 24 ao 27, falando da vinda de Jesus, sua segunda vinda, e depois o 13, 28 até o 37, expressando e explicando como é que a gente deve se preparar para a sua segunda vinda, qual deve ser nosso comportamento para a sua segunda vinda. Então nós temos muita coisa para estar falando hoje e nesses dias, tá? Vamos começar pela destruição do templo, irmãos. Versículo 1: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, pedras e construções. Mas Jesus lhe disse: Vê estas pedras, vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Ainda não é o fim, mas ainda não é o fim. Você vai ver essa colocação de Jesus o tempo todo. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Mas é interessante que parece que um monte de gente no decorrer da história esqueceu dessa afirmação. Mas ainda não é o fim. Porque quando eles viram os sinais, porque após Jesus falar, os sinais começaram a acontecer e se intensificar, eles acharam que fosse o fim. E Jesus disse: é só o princípio das dores, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas mostra o que está a caminho. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores novamente. Não é o fim, apenas está começando. Está em voz de sobreaviso, ou seja, já avisei, vocês foram avisados de novo, e é para ficar de sobreaviso, ou seja, já foram avisados uma vez, estão sendo avisados novamente. Isso é sobreaviso, já foram informados que vai acontecer, fiquem atentos novamente. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Só até aqui, depois a gente vai dar continuidade, se der tempo hoje. Então, a questão toda é essa, irmãos. Jesus ele é instigado pelos discípulos a falar sobre o final dos tempos.
Ele é instigado sobre os discípulos a falar sobre quando é que essas coisas vão acontecer. Jesus dá a dica lá em Mateus 23, falando na discussão com os fariseus sobre a destruição do templo. E isso fica, irmãos, na cabeça dos discípulos. Eles ouvem isso e eles questionam Jesus em particular, né? Publicamente Jesus tinha falado que iria ser tudo destruído, como você vê aí no versículo 1 e 2. Que pedras, que construções os discípulos estão falando, que coisa linda, que pedras, que construções. Jesus disse, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão achando tudo muito bonito, mas não vai ficar nada pedra sobre pedra, não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se assentado Jesus. Ele tem que sair de onde está, vai para o Monte das Oliveiras. Aí 4 discípulos, Mateus não fala sobre isso, nem Marcos, nem Lucas, mas o Marcos fala, ele cita 4 discípulos em particular, Pedro, Tiago e João. É comum Pedro, Tiago e João estarem com Jesus, porque são discípulos mais próximos, mas aqui tem um quarto: Pedro, Tiago, João, André. São 4 discípulos, se achegam a Jesus e em particular eles fazem a pergunta: quando é que vai suceder isso? Lá em Mateus 24, dá uma olhadinha lá comigo, versículo 3, a pergunta ela é mais extensa, ela é mais abrangente. Eles não estão perguntando apenas quando o templo será destruído. Como Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, a casa de vocês vai ficar deserta. Mas não é só isso que eles perguntam, eles ampliam um pouco a pergunta lá em Mateus 24, versículo 3. A pergunta é mais extensa, olha só. No Monte das Oliveiras, a ocasião é a mesma, tá, irmãos? Só com o relato de Mateus. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, aqui ele não fala quem são, nós já sabemos por Marcos que são 4, certo? Pedro, Tiago, João e André, os 4. Aqui diz os discípulos. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado, o templo que eles achavam tão lindo seria destruído. Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então eles aumentam a pergunta. A pergunta não é apenas quando é que o templo vai ser destruído. A pergunta na cabeça dos judeus era: quando é que esse templo será destruído? Qual é o sinal da sua vinda? É a segunda vinda de Jesus, amém? E a consumação dos séculos, ou seja, quando é que o mundo vai acabar? Quando tudo isso vai acabar? Destruição do templo indica a destruição de tudo na cabeça dos judeus. Então quando é que isso vai acabar? Quando vai ser a consumação dos séculos? Isso é o que está na cabeça dos discípulos. A pergunta é mais abrangente. Eles querem saber sobre as últimas coisas, eles querem saber sobre escatologia, eles querem ter informação privilegiada sobre quando tudo vai acabar e quais serão os sinais que demonstram que tudo está acabando de fato. Amém? E Jesus vai dar os sinais a partir do versículo 5. Eu não quero entrar agora nos sinais, porque eu quero falar antes, irmãos, dessa questão do templo. O que é esse templo? Que templo é esse, irmãos? No início, ele era chamado de Templo de Salomão. Só que o Templo de Salomão foi destruído. Depois, um tempo, quando Israel retorna do exílio da Babilônia, um novo templo é construído. Só que ele é um templo tímido em relação ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão é um templo muito suntuoso, muito rico, muito próspero, muito marcante, folheado a ouro, para você ter ideia, coberto de ouro. É espetacular o Templo de Salomão. Israel está quebrado depois que vem do exílio na Babilônia. Israel passa 70 anos lá no exílio. Eles retornam e estão tentando construir o templo com ofertas, a coisa um pouco mirrada, a coisa um pouco difícil. Eles até fazem um templo e eles são criticados pelos mais antigos. Os mais antigos dizem: peraí, o templo não é isso aí não, o templo é muito mais suntuoso que isso. Mas foi o que eles tinham condição de fazer e o fizeram.
Então, o templo não é aquele templo original de Salomão, mas é um templo que está sendo reformado, que foi reconstruído. Mas aconteceu um detalhe, irmãos. 19 anos antes de Cristo, o Herodes, o grande Herodes, daquele tempo chamado, ele era muito amigo dos judeus. Além de ser amigo dos judeus, ele queria puxar sardinha para os judeus. Herodes queria estar de bem com os judeus. Foi dado-lhe um cargo de liderança próximo da Judéia, ali na Judéia. Então ele, porque precisava ser amigo dos judeus, porque é assim, irmãos, não era fácil, até hoje não é fácil você ser inimigo dos judeus. Naquele tempo era pior ainda, que os judeus implicavam muito com os romanos, implicavam, se rebelavam sempre contra as nações que os estavam dominando. Era muito complicado você ter um relacionamento com os judeus naquele tempo. Talvez hoje seja um pouco mais fácil, depois eles apanharem tanto na vida, mas era muito complexo. Então, para você ter judeus em paz, e lembra, os judeus eles sempre tiveram muito dinheiro, em toda a sua história eles tinham recursos, e para você ter um relacionamento em paz com esse povo, ser líder desse povo, dentro do Império Romano, você precisava ter toda uma sabedoria, e Herodes foi colocado como esse grande líder, para estar administrando os judeus. Então qual é o ponto fraco dos judeus? O templo. Se você reforma o templo, cuida do templo, valoriza o judaísmo, você tem eles a seu favor, você é amigo deles. E Herodes pensa do mesmo jeito. O que acontece, irmãos? Herodes o Grande, ele começou 19 anos antes de Cristo a reconstruir o templo. E aí Herodes usava mármore importado, Herodes começou a usar ouro puro, materiais de decoração de ouro. O átrio exterior media cerca de 457 metros de comprimento. Imagina só, olha o tamanho do templo que Herodes está reformando. 457, nós estamos falando de 5 quadras, enorme, meio quilômetro, irmãos, de comprimento é o templo. A largura do templo é extraordinária, é 274 metros de largura, cercado por muros e pedras brancas maciças, tudo Herodes deixando e aperfeiçoando. Nós estamos falando de um templo de meio quilômetro de comprimento por quase 300 metros de largura. Você consegue pensar aí? Mas é muito grande. São 5 quadras mais ou menos, cada quadra por 100 metros, só de comprimento. O tamanho do templo é como se você saísse aqui da Avenida Maranguape e fosse quase até o Nordestão, metade do caminho até o Nordestão. Isso é o comprimento do templo. E a largura do templo é a metade disso, quase 300 metros de largura. E ele está reformando, ele está deixando muito bonito. Herodes fez isso por 19 anos. Por isso que quando eles estão olhando para o templo, qual a impressão que dá? Oh, que lindo! Porque realmente estava ficando lindo, estava na fase final de acabamento. Essas pedras, irmãos, cada uma media 5 metros de comprimento por 1 metro de largura, de altura. Eram pedras enormes, enormes, cada pedra. Em cima destes muros havia magníficos caminhos suntuosos em cima dos muros. A coisa era espetacular. E Herodes estava investindo pesado. Você se lembra que um dia Jesus Cristo estava sendo cobrado de imposto e ele pede para Pedro fazer uma pescaria? Quem lembra disso? Pedro vai pescar e Pedro encontra moedas, não é? Ele pesca na boca do peixe tem imposto. Vocês estão lembrados dessa história? Pois bem, aquele dinheiro era para pagar o imposto do templo. O Herodes cobrava imposto dos judeus para a reconstrução do templo. Então os judeus tinham que ajudar, colaborava para o templo ser reconstruído. E o templo realmente estava lindo, irmãos. E aí, na discussão de Jesus com os fariseus, ele disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Imagina só, os discípulos ouvem isso. Espera aí, aqui é a presença de Deus. Deus se manifesta nesse templo. Aqui é onde são feitos sacrifícios. A Arca da Aliança não está mais lá, mas os sacrifícios são feitos lá. Aqui é o centro do mundo para os judeus. Aqui onde agora o Senhor se revela. Aí vem Jesus e diz que vai destruir tudo, que não vai ficar nada. Aí eles gravam isso. Por isso que vem a pergunta
uma pergunta, na verdade não é uma pergunta dos judeus, inicialmente é uma exclamação. Está vendo Jesus como é tudo muito bonito? E construção, Jesus vai e corta lá embaixo essa exaltação, dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra, aí não vai ficar absolutamente nada, por causa da rejeição. Isso aconteceu, irmãos. Esses primeiros versículos estão conectados, isso é uma profecia que Jesus disse, estão conectados com a grande tribulação, a partir do versículo 14. Você vai ver, irmão e irmã, que as profecias que Jesus traz, não só que Jesus traz, elas têm alcance para aquela época, apontam também para os dias de hoje, apontam também para a consumação dos séculos, e também Jesus, no meio de tudo isso, ele fala de Daniel. Você vai ver no versículo 14, ele diz assim, Marcos 13, 14: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê o entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está falando sobre um episódio que aconteceu lá atrás, que era chamado o abominável da desolação, lá atrás. Então a profecia de Jesus fala de coisas que já tinham acontecido. A profecia de Jesus fala de coisas que vão acontecer 34 anos depois, e a profecia de Jesus fala de coisas que ainda vão acontecer. Só que ele não fala assim, agora eu vou falar sobre Daniel. Entenderam? Sim, entendemos. Agora eu vou falar sobre os anos 70. Entenderam? Sim, entendemos. Agora eu vou falar sobre a grande tribulação, e aí quando eu chegar, vocês estão entendendo? Não é assim que Jesus fala. Ele passa a profecia, e quem lê que entenda. É como se o Senhor Jesus tivesse jogado a bola para a gente, né? Quem lê que entenda. Você vai estudando, e o Senhor vai dando revelação, vai dando compreensão, vai dando entendimento. Essa destruição aconteceu, irmãos, nos anos 70 depois de Cristo. Nós vemos a grande destruição do templo de Jerusalém. 66 antes de Cristo, Jesus já havia morrido, já há uns 30 anos. 66 antes de Cristo, 33 anos depois, os judeus estavam aprontando tanto no Império Romano, mas tanto em Jerusalém. Havia um motim tão grande contra a igreja, porque a igreja estava crescendo muito no Império Romano, que os imperadores de Roma não estavam suportando mais os judeus, e eles montam, a partir do ano 66, uma grande perseguição contra os judeus. Eles cercam Jerusalém para abafar os judeus e para destruir o templo, para abafar os judeus, destruir o templo e para colocar pressão no judaísmo. E isso acontece 4 anos depois, com a destruição definitiva do templo. Jesus já havia falado sobre isso. Eu quero mostrar alguns versículos para vocês. Abra lá comigo em Lucas 21, 20 a 24. Lucas 21, 20 a 24. Jesus estava deixando entre as linhas, irmãos, esse acontecimento, sempre avisando que Jerusalém seria sitiada, sempre avisando que os judeus seriam punidos, sempre avisando que viria vingança porque rejeitaram o Messias, sempre avisando. Lucas 21, versículo 20, ele explicou, ele diz assim, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ele está falando sobre a destruição do templo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança. Olha o que eu disse, os dias da destruição do templo são chamados de juízo. É Deus vingando Israel. Estão entendendo? Deus está com vingança contra o povo judeu. Essa é a linguagem. A vingança não é do diabo, é Deus. É um dia de vingança, porque o Senhor irá destruir aqueles que o rejeitou. Esse é o dia de vingança, como está escrito, para que se cumpra o que está escrito.
Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Que povo? O povo judeu. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Exatamente nos anos 70 aconteceu isso. Israel não mais consegue voltar. Volta em 1948. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então Jesus disse como seria, contou a grande desgraça que haveria de acontecer. Em Mateus 23, 35 a 38, vai lá comigo. Mateus 23, 35 a 38. A vingança é tão severa que todas as desgraças que os judeus cometeram no Velho Testamento com os profetas, e agora rejeitando o Filho, eles são punidos por isso. Estudiosos dizem, irmãos, que quase 1 milhão de judeus foram mortos. 2/3 de todos os judeus existentes no mundo foram assassinados. 2/3, pensa comigo. No mundo tem 3 milhões de judeus naquele tempo. 2 milhões desapareceram em 4 anos. Ficaram só 1 milhão. Quase acabaram com a raça, irmão, dos judeus. Não acabou porque o Senhor teve misericórdia de alguns. Mateus 23, versículo 35 diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Era por causa disso. Todo o sangue, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Deus está dizendo, vocês vão ver isso. E aconteceu. Quando Jesus fala, ele fala com 32 para 33 anos. O tempo é destruído nos anos 70. Nós estamos falando, vamos pensar, 33 anos para 70, 34 anos depois. 34 anos depois, ou seja, muita gente viu o que aconteceu. Muita gente ouviu o que ele disse, a geração presente participou da destruição. Entendem? Aí depois é o texto solene, né? De Jesus chorando, lamentando e chorando diante de Jerusalém, e novamente reforçando: 38 vezes que a vossa casa vos ficará deserta. Isso é em Mateus. Vocês estão comigo, irmãos? Bem, voltando, vamos ler agora Lucas 19. Capítulo 19, versículo 43 e 44. Lucas 19, 43, diz assim, ó: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aqui está o motivo verdadeiro. Esta é a vingança. Não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Não reconheceram. Mas a todos quantos receberam depois, gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não